400 anos ele ficou cativo no Egito, e o Senhor levanta Moisés para libertar o povo e conduzir o povo à terra prometida, porque havia uma promessa de o povo herdar uma terra que manava leite e mel. Havia uma promessa a qual o Senhor tinha feito àquele povo, e o Senhor levanta Moisés para tirar aquele povo do cativeiro. E quando o Senhor levanta Moisés para conduzir aquele povo, o Senhor começa a demonstrar a tua glória, a tua grandeza para aquele povo dentro daquele Egito que sobreveio as 10 pragas, que quando o Senhor tira o povo, o mar se abre, o povo atravessa o mar vermelho, e o Senhor ia com aquele povo quando o povo foi liberto durante aquele deserto, de dia como uma coluna de nuvem, de noite como uma coluna de fogo, porque o Senhor estava conduzindo o povo a caminho de uma promessa. Havia uma promessa, a qual o Senhor estava conduzindo eles a caminho de uma promessa. E o interessante dessa mensagem é que quando eles atravessam o mar vermelho, que quando o Senhor ia com eles, guiando ele em meio àquele deserto ele não durou de imediatamente 40 anos. Aquele deserto não durou imediatamente os 40 anos, porque dentro daquele deserto, o Moisés ele manda 12 espias. Moisés ele levanta no deserto de Parã, Moisés escolhe 12 homens para ir ver a terra prometida. Moisés ele escolhe 12 homens, e quando eles são enviados àquela terra prometida, a terra que manava leite e mel, a qual o Senhor preparou para eles, a qual o Senhor estava entregando na mão deles. O Senhor, aqueles 10 espias, eles chegam a caminho da terra prometida, eles chegam na terra prometida. E o mais interessante dessa mensagem, que eles viram a promessa, eles tocaram na promessa, eles entraram na terra prometida. Naquela trajetória toda, naquela caminhada toda, aqueles 12 espias entram dentro da terra prometida, eles entram dentro de Canaã, eles veem, eles contemplam o milagre do Senhor. Eu creio que nas minhas palavras eles puderam falar assim: verdadeiramente o que o Senhor falou, o que o Senhor prometeu é verdade, porque estamos vendo, estamos tocando, estamos caminhando nela. Mas dentro daqueles 40 dias que aqueles homens estavam a ver, a vigiar, a vivenciar o milagre do Senhor, eles retornam dentro de 40 dias e chegam diante do povo e falam para o povo: olha, a promessa é verdadeira, a promessa é verdadeira, aquilo que o Senhor nos prometeu é verdade. Só que dentro daquela promessa, dentro daquele lugar há gigantes. Se a gente for lutar contra eles, a gente não vai suportar, a gente vamos perecer, porque eles são muito mais fortes do que nós. Eles começam a falar com o povo que não era para o povo continuar rumo à promessa. E dentro daqueles 12 espias, apenas Josué e Caleb creram na promessa, mas 10 daqueles homens não creram. E começam a desvirtuar, começam a contaminar todo o povo. Igreja, isso é muito sério, porque há uma promessa na minha e na sua vida. Aleluia. Há um projeto do Senhor, qual o Senhor prometeu para mim e para você. E muitas das vezes a gente depara com a promessa, a gente olha para a promessa, mas ouvimos vozes que falam: você não é capaz, você não vai conseguir, isso é muito para você, você não tem capacidade, você não consegue pregar, você não consegue louvar, desiste, é melhor você voltar atrás, é melhor você ficar onde você está, não continua, porque havia 10 homens a qual entraram, a qual tomaram, estava ali vendo a promessa, mas começa a contaminar o povo a desistir da promessa. E não é diferente, porque quantos se levantam para dizer: olha, eu já vivenciei, eu não consegui, então você também não vai conseguir. Olha, é muito mais forte, é muito grande, você
quis dar ouvido a Josué e Caleb. Eles falaram: somos como os gafanhotos aos olhos daquele gigante. E é verdadeiramente a terra mana leite e mel. Eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande que precisou de 2 homens para carregar. Mas começaram a murmurar contra Deus. Deus amado, aleluia, Pai. O povo começa a questionar por causa de 10 homens que viram a promessa, que entrou dentro da terra de Canaã. E eles começam a desvirtuar o povo. Eles começam a falar: ei, vamos voltar, vamos desistir, porque se a gente for adiante, a gente vai morrer. Se a gente for adiante, a gente vai perder essa guerra. Estava se esquecendo que quem fez a promessa garante. Estava se esquecendo dos milagres que já vivenciaram. Estava se esquecendo das maravilhas que Deus já tinha operado. Deus poderoso, aleluia. E o povo começa a falar: quem dera Deus nós amado, aleluia, Pai, glória. quem dera nós morrer no deserto. O povo começa a murmurar contra eles mesmo, falando: ei, levantemos e voltamos para o Egito. E Deus se enfurece, a ira de Deus se acende, porque Deus vira para Moisés e fala: até quando esse povo vai continuar murmurando contra mim? Meu Deus. O Senhor está falando: até quando vai questionar? Até quando vai murmurar? Até quando vai falar: eu não estou aguentando? Até quando vai falar: eu não sou capaz? Até quando o Senhor está falando: não crê naquilo que eu te prometi? Não crê na onipotente, na onipresença, que eu sou contigo? Porque murmuramos e questionamos, achamos que não somos capazes, e o povo começa a murmurar contra Deus. O povo começa a desejar voltar para trás. Deus está falando: caminhou tanto para querer voltar, para querer desistir. Deus poderoso, aleluia. Quantas lutas, quantas provas. Aquele povo, eles enfrentaram as 10 pragas. Eles viram o mar se abrir. Eles comeram o maná do céu. Contemplaram uma coluna de fogo. E ainda desejaram voltar para trás. Por causa de 10 homens. O Senhor está falando: quanto está perdendo a salvação? Porque tem dado ouvido a pessoas que não é para dar ouvido. Quantos tem recuado porque fulano fez fofoca do meu nome, porque me disse daqui, porque eu não estou suportando mais. E o Senhor está falando: vai ouvir quem? Vai estar firme em quem? Vai se assegurar em quem? É no Deus que te fez a promessa, ou nas pessoas que estão falando à tua volta? E a ira do Senhor, ele se acende sobre aquele povo. E o Senhor fala: do mesmo tempo que aqueles deuses espias passaram dentro da terra prometida, como foi 40 dias, o Senhor fala para cada de um ano: a geração de 20 anos para cima não entra, a geração de 20 anos para cima não toma posse. Não desejaram eles morrer no deserto, vão perecer no deserto por 40 anos. E eu fui mais profundo. Do deserto de Iberá até a terra Canaã durava mais ou menos 1-2 semanas de caminhada. Mas o Senhor faz durar 40 anos. Deus amado, aleluia. Porque o povo murmurou. Porque o povo por um momento hesitou de voltar para trás. Porque o povo por um momento deu ouvido a quem não era para dar ouvido. E o Senhor está falando: é se por um momento tu hesitar, o tempo da tua vitória vai demorar a chegar. Porque o Senhor, ele aumenta o prazo. O Senhor, ele aumenta os dias. Aquele povo, eles teve que caminhar por 40 anos no deserto. Aleluia. Igreja, você está 1 semana, 2 semanas a tomar posse de uma vitória. Aleluia. Mas por ouvir falar, por causa de pessoas, por causa de situações, você murmurar contra o teu Deus e perder tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Deus amado, aleluia. Perder tudo aquilo que Ele tem para te entregar. Aleluia. Está só um passo de você tomar posse. Está só um passo para o Senhor entregar nas tuas mãos. Vigia para você não perder. Vigia para você não perder a terra prometida por causa de pessoas. Vigia para você não perder os céus por causa de palavras que vêm do homem, mas não vêm de Deus. O Senhor está falando: vigia.
amado. Senhor está falando vigia. Vigia, não perca os céus por causa de pessoas. Não perca os céus por causa de palavras. O Senhor está falando, permaneça firme na minha palavra. Permaneça firme nas minhas promessas. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme. Eleva os seus olhos para o monte. Da onde vem o teu socorro? O Senhor está falando, é para mim que você tem que olhar. É para mim, é em mim que você tem que esperar. Glória a Deus. Mas muitas das vezes estamos esperando o elogio de alguém. Muitas das vezes estamos esperando algo das pessoas em vez de esperar com Deus. E o Senhor está falando aí, toma cuidado. Toma cuidado para você não perder a terra prometida. Toma cuidado para a terra prometida não se escapar das tuas mãos. Porque aquele povo estava a um passo. Mas da geração de 20 anos para cima daquela geração, ninguém tomou posse. O Senhor fez eles peregrinar no deserto por 40 anos, até que a última geração morresse. E somente a nova geração, mas Josué e Caleb entraram na terra prometida. E quando Moisés e Caleb já estavam caminhando junto com aquele povo, passando os 40 anos, findando os 40 anos, Moisés já na tua velhice, ele nomeia Josué como seu sucessor, porque o Senhor escolhe Moisés para declarar, para conduzir até ali o povo. Mas levanta Josué. Levanta Josué, e eu creio como Deus chega para Josué e fala: Josué, eu sei que a caminhada do Egito até aqui foi difícil. Eu sei que a sua caminhada, você já viu tantas coisas, já presenciou tantas coisas. Nas minhas palavras, porque o Senhor se apresenta a Josué para dar bom ânimo a ele, porque havia uma promessa. Olha quantos turbilhões de coisas aquele povo enfrentou, mas ainda assim havia uma promessa. E o Senhor cumpre aquilo que Ele promete. O Senhor cumpre as suas promessas. E o Senhor, Ele fala com Josué: Josué, tende bom ânimo. Moisés, meu servo, já é morto. Tu foi levantado para acabar conduzindo este povo à terra que mana leite e mel. Tu foi levantado para acabar o cumprimento da promessa e você fazer esse povo herdar a terra prometida. Porque o Senhor fala: tem de bom ânimo. Eu creio que quando eu chego para uma pessoa e falo: tem de bom ânimo que eu sou contigo, essa pessoa está um pouco desanimada. Essa pessoa pode estar um pouco com medo, um pouco confusa, um pouco insegura. Fala: e agora? O que eu faço? Mas o Senhor se apresenta e fala: ei, tem de bom ânimo. Porque onde você colocar a planta dos teus pés, eu dou, eu abençoo. Eu sou contigo. Josué, não se aparte de ti a lei. O Senhor vem falando: mas medita nessa lei de dia e de noite. Porque muitas das vezes, até o fim do cumprimento da promessa, a gente tem que estar alicerçado na palavra. A gente tem que estar alicerçado na palavra. O Senhor fala: e não aparte de ti essa palavra, Josué. Não se aparte dela, mas continua meditando nela de dia e de noite. Porque eu, o Senhor, vou estabelecer, vou concretizar, vou contigo diante desta luta, diante desta caminhada. O Senhor vem dando ânimo a Josué no meio da posse dessa promessa. Ele fala: e levanta daí, atravessa o Jordão com este povo. Levanta daí, porque a terra prometida está logo ali. Mas o mais interessante dessa mensagem é que quando Deus fala: Josué, levanta que você vai fazer dar. Josué, levanta que você vai fazer esse povo tomar posse. Mas no meio desse levanta e vai, Josué tinha que lutar. O povo tinha que lutar. Sabe o que Deus está falando? Da promessa Ele liberou. A promessa está liberada. Mas eu e você temos que lutar para tomar posse. Se Josué não lutasse, eles não iam herdar a terra prometida. Dentro da terra prometida eles tinham que lutar. O Senhor falou: ei, é teu.
estamos sentados, prostrados, no acomodismo, falando: o Senhor me fez uma promessa, mas eu estou esperando o cumprimento da promessa. Você está falando: nossa, o Senhor prometeu, o Senhor garante, mas o Senhor está falando: ei, levanta. Levanta e guerreia. Levanta e peleja. Porque se você continuar sentado, se você continuar prostrado, você não vai tomar posse da bênção. O reino dos céus, ele é tomado à força. O que o Senhor está falando é quando você começa a guerrear. Guerreia contra você mesmo. Porque aquele gigante dentro da terra de Canaã era o que eles tinham que lutar para tomar posse. Mas muitas das vezes o que eu e você temos que lutar para herdar os céus somos contra nós mesmos. Porque o maior gigante muitas das vezes tem sido nós mesmos. Nós temos que lutar contra a nossa vontade, os nossos desejos, aquilo que não nos aproxima de Deus. Precisamos tirar, precisamos lutar contra isso. O Senhor está falando: ei, eu prometi o céu. Eu falei que eu subiria e prometi moradas para os meus. Mas o que você tem feito para tomar posse? O que eu e você temos feito para tomar posse da promessa? Nos foi prometido os céus, nos foi feita uma promessa. E o Senhor está falando: se você não guerrear, se você não lutar contra você, contra os teus desejos, contra a tua carne, lutar contra tudo que te afasta da presença de Deus, o Senhor está falando: você não toma posse, você não entra, você não recebe. Porque se Josué não lutasse, a terra não seria deles. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está falando: eu garanto no que eu cumpro, mas eu preciso que você levante e se posiciona. Eu preciso que você levanta e toma uma atitude. O Senhor está falando: eu preciso que você levanta e dê o primeiro passo. Eu preciso que você levanta e fala: basta, eu não vou ser mais assim. Basta, se Deus não está se agradando, eu abro mão. Basta, eu vou lutar pelos céus, eu vou lutar pela promessa, eu vou lutar porque o meu Redentor vive. E é Ele que eu tenho que agradar, é a Ele que eu tenho que servir. Porque se você serve o homem, você não serve a Deus. Se você não consegue servir ao Senhor, a carne te domina. Você começa a ser senhor da tua própria carne. E o Senhor está falando: ei, guerreia. Porque se você não guerrear, você não vai tomar posse dos céus. Se você não guerrear, você não toma posse da promessa do Senhor. Mas o Senhor me fez uma promessa de eu ser pregadora. E o Senhor está falando: se tu não abrir a boca e começar a pregar, como que Deus cumpre a promessa? Mas Deus me fez uma promessa de eu ser cantora, de eu ser missionária. E o Senhor está falando: ei, se você não posicionar e começar a evangelizar e começar a louvar, como que Deus cumpre o ministério dele sobre a tua vida? E muitas das vezes queremos questionar com Deus e murmurar. Que foi o que aquele povo fez? Porque junto com a promessa, junto com o chamado, vem o cargo da responsabilidade, vem as pancadas, vem as dores, vem a calúnia, vem os lábios que dizem ao contrário. Mas o Senhor está falando: aí desde o Egito, quando eu falei que ia tirar aquele povo do cativeiro, se o povo tivesse permanecido fiel e não murmurado, não questionado, viveria o cumprimento da promessa. Aleluia. E o Senhor está falando: você tem uma escolha. Como se diz, eu questiono agora. Você tem uma escolha: ou se posiciona ou cai de vez. Porque o Senhor está falando daquele povo, eles decidiram recuar. E o Senhor está falando: então uma posição nesta noite. Decide hoje, agora, o que você quer. Tomar posse da terra prometida, vivenciar os milagres do Senhor. O Senhor está falando: então se posiciona como um soldado. Se posiciona como um soldado. Eu imagino que quando Deus foi dar bom ânimo a Josué para falar: Josué, você vai ter que lutar muito. Mas eu já estou vindo aqui agora, no começo da sua caminhada. Eu estou vindo aqui hoje palestrar contigo, Josué, para dizer que aonde tu for, aonde tu pisar, o que você lutar, eu estou contigo.
aqueles que lutam diante da presença. Mas o mais confortante desta palavra, dessa mensagem, que Deus faz a promessa, Deus conduz, Deus leva, e Deus ainda dá bom ânimo. Deus está falando: eu corrijo o filho a quem eu amo. Eu conduzo os meus. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Aqueles que estão dispostos a lutar independente do tamanho do gigante. Aqueles que estão dispostos a permanecer fiel, crendo que não importa a luta, não importa a pancada, não importa o que sobrevirá, mas crê que se eu garantir, eu sou fiel. Eu e você precisamos crer muito, e muito, porque muitas das vezes deparamos de frente com o gigante e a gente quer retroceder. A gente quer voltar para trás, a gente começa a duvidar: será que Deus me chamou mesmo? Será que eu sou capaz disso mesmo? E o Senhor está falando: ei, vigia, não faça como aquele povo no deserto, que começou a desejar voltar, que começou a desejar recuar. Não seja como eles, mas vigia no que chega diante de ti. Glória. Falei: irmão, se não for da parte de Deus, não fala comigo não. Irmão, se não vai me acrescentar caminho dos céus, não fala comigo não. Eu estou a caminho de uma promessa, eu estou a caminho de uma herança. Eu não vou deixar me levar pelo que está falando, por essa fofoca. Você ouviu falar? Falei: irmão, não quero saber, porque o que eu preciso ouvir é a voz de Deus me conduzindo. O que eu necessito ouvir é a parte de Deus me dando ânimo, me dando força, me dando coragem, falando que eu posso guerrear, que Ele é comigo. É a única coisa que você precisa ouvir e levar contigo: a promessa, a palavra do Senhor. E não deixa que nada e nem ninguém tire a promessa da tua vida. Se Josué e Caleb tivessem dado ouvido, se Josué e Caleb se deixassem ser influenciados por aqueles 10 espias, por aqueles 10 homens, eles também não tinham herdado. Olha o que é o poder de uma influência. 10 homens tentam influenciar, mas eles falaram: não, eu vi, eu ouvi que Deus prometeu e eu vi, eu creio. Não se deixa contaminar, não se deixa levar. Josué não se deixou contaminar. Josué nem quis saber que aqueles homens estavam falando. Aquele homem virou, aqueles 10 homens virou toda a cabeça de um povo. Era um povo numeroso, era um povo grandioso, e 10 homens conseguiram fazer o povo não herdar a promessa. Você está falando: vigia com quem você tem dado ouvido. Vigia com as pessoas que têm chegado diante de ti. Vigia com as falsas profecias. Vigia o que é espírito que não é de Deus, mas do engano, para te tirar do caminho, para te confundir, a querer retroceder, a achar que você não está na direção certa, a achar que você não está no caminho certo. E o Senhor está falando: vigia. Vigia e luta. Vigia e guerreia. Aleluia. Vigia e renuncia. Glória. Vigia e vai a peleja. Porque há uma terra prometida que te espera. Há uma herança que te espera. Então não ceda, não perca, não se leve pelas coisas deste mundo. Josué, ele não se deixou levar, mas Josué, ele creu, ele confiou. E Deus levantou ele para acabar de conduzir o povo a caminho de uma promessa. Então creia no que o Senhor tem entregado em tuas mãos. Creia no que o Senhor te prometeu, porque o tempo pertence a Deus. Aquele povo bastava 2 semanas, estava lá dentro da terra prometida, mas porque murmurou, passou 40 anos. E aí? Quanto tempo você vai ficar nessa espera? Há quanto tempo? Porque quanto mais você murmura, mais Deus retém. Quanto mais você questiona, mais Deus retém. Faça boa obra com alegria. Faça boa obra com gozo. Faça boa obra louvando e engrandecendo. Irmão, está doendo, continua glorificando. Irmão, a pedrada está grande, continua louvando. Porque o Senhor está falando: ei, enquanto você continua, eu vou contigo. Eu caminho contigo, eu te direciono. E aquilo que eu te prometi, eu pego nas tuas mãos. Eu não erro o endereço, eu não me atraso.
prazo. Mas o Senhor está falando, depende de você tomar posse da herança. Depende de você guerrear pela herança. Porque o Senhor já te prometeu. E Ele garante a vitória. Amém, igreja? Peço os irmãos coloquem sobre os seus pés nessa noite. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, Ele cumpre as promessas. Assim como Ele cumpriu. Assim como Ele falou, Josué, vai que eu sou contigo. Josué, não desanime. Josué, não tenha medo. Mas vai que eu sou contigo. Aleluia. E é o que o Senhor tem dito para você nessa noite. Vai que eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Pode lutar, pode guerrear. Senhor, me sinto tão fraca, tão pequena, tão incapaz. O Senhor está falando, eu que te chamei, eu que te levantei, eu caminho contigo, eu que te apresento, eu que te justifico. Senhor, eu não tenho força. O Senhor está falando, eu sou a tua força. Senhor, eu não tenho capacidade. O Senhor está falando, eu sou a tua capacidade. Desde que você levanta e vai, desde que você começa a marchar, o Senhor está falando, continua marchando, continua marchando, continua guerreando nessa terra. Há uma guerra e o Senhor está falando, mas eu sou o Senhor dos exércitos, que quando você decide lutar, eu luto juntamente contigo. Mas o Senhor está falando, eu vou na frente, eu vou na frente e jogo por terra os teus inimigos. O Senhor está falando, pode se levantar o que for, pode se levantar o que for.
Deus. O mais interessante dessa mensagem do Senhor chega para Josué e anima, porque Jesus sabia, o Senhor sabia que Josué ia ter que enfrentar lutas e mais lutas. Josué ia ter que enfrentar batalhas e mais batalhas. E o Senhor se apresenta e fala: ei, tenha ânimo que eu sou contigo. Mas o Senhor está falando contigo nessa noite em vigia. O Senhor sabe do futuro e do que há de vir. Vigia. Vigia. Esteja firme com as suas lamparinas acesas. Vigia para que você não perca a tua salvação. Vigia para que você não caia. Vigia. Aqueles que estão firmes, vigia para que não caia. Aqueles que estão buscando, vigia para que não caia. Aqueles que estão a caminho da promessa, vigia para que não caia. O Senhor me trouxe aqui para despertar. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Mas esteja vigilante. Aleluia. Porque Ele te fez uma promessa. Ele te fez uma promessa. Vigia para não perder. Vigia para não perder os céus. Vigia para não perder a promessa. Esteja alicerçado na palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. O Senhor está falando para que a palavra não se aparte da tua boca, para que a palavra não saia do teu coração, para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você não perca essa guerra, para que você não perca essa batalha. O Senhor está falando: vigia, vigia nessa terra, para que você venha tomar posse da herança do Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos nessa noite. Meu Deus, que a gente venha sair com essa palavra no teu coração. Senhor, não deixa que a gente venha murmurar nem questionar. Espírito de Deus, Espírito Santo, mas que a gente venha estar na sentinela, vigilante de dia e de noite, porque ninguém sabe a hora nem o dia que o Filho de Deus irá vir te buscar a tua igreja. Mas que a gente venha estar na sentinela, vigilante, que a gente venha ter bom ânimo, para que a gente não venha parar no meio da caminhada, para que a gente não venha retroceder, mas que a gente venha lutar todos os dias, lutar contra nós mesmos, lutar contra as nossas vontades, contra os nossos desejos que não agradam ao Senhor, lutar contra aqueles que se levantam para tentar nos desviar da tua presença. Meu Deus, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a permanecer fiel, nos ajuda a tomar posse da terra prometida, nos ensina a permanecer alicerçado na tua palavra, alicerçado na tua promessa, para que a gente não venha desviar os nossos passos, para que a gente não venha tentar pegar atalho, mas que a gente venha permanecer fiel. Ajuda a tua igreja, nos ajuda, Senhor, nessa noite, para que a gente venha, em nome de Jesus, tomar posse, porque tu és o nosso ânimo, tu és o nosso alicerce, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso Deus, o nosso pastor, tu és o Senhor dos exércitos. E cada batalha a gente não peleja sozinho, a gente não guerreia sozinho, mas o Senhor guerreia conosco, mas o Senhor peleja conosco. Reveste a tua igreja com a tua armadura nessa noite, reveste a tua igreja com a tua armadura nessa noite, para poder lutar, para poder guerrear, para poder pelejar nessa terra, porque o Senhor é conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.